Um dos pontos de atuação do Estado que acaba sendo bastante invisibilizado, mas que é uma política abrangente no Brasil e no mundo, né, é a assistência social, que é algo bastante presente e que as pessoas nem fazem ideia do quanto, né? Então vamos falar um pouco aqui sobre assistência social, o que, que é e a trajetória no Brasil e também alguns indicadores. Bom, então a origem da assistência social, né? A assistência social, ela é o que, que é? Primeiro, a política de auxílio, que pode ser pública, pode ser privada, àqueles que são mais marginalizados, mais vulnerabilizados na sociedade. Bom, então não é novidade que na sociedade humana existe pobreza, existe fome, miséria, né? Existe injustiça, pessoas que são abandonadas, que são violadas, violentadas, etc. Então, a assistência social é uma política que visa atender essas pessoas, e ela é também contrário ao senso, ela está dentro de praticamente todo o espectro ideológico, mais uma vez, né? Os liberais são a favor de política de assistência sociais, o próprio Friedman, lembrando, e também o bloco de esquerda, evidentemente, mas mesmo conservadores são um pouco mais contra, né? Geralmente, mas eles acham que isso deve a partir da família ou então da igreja. Políticas de assistência social são contra políticas de assistência social por parte do Estado, tá? Mas no campo teórico econômico, né, os autores liberais são a favor. Então, o objetivo é minimizar a pobreza, quer dizer, o capitalismo gera desigualdades, né? Dentro das sociedades, seja capitalista, seja não capitalista, existe pobreza, e a ideia é, sobretudo, atender esses grupos de extrema pobreza, mas também crianças, órfãos, idosos, incapazes e pessoas que não estão aptas ao trabalho, dentre outras formas. No Brasil, uma política de assistência social, é, a primeira foi em 1543, que é fundada a Irmandade de Misericórdia, que é a primeira entidade de assistência social no Brasil, mas que passa a existir um pouco mais consistentemente a partir da década de 30, como quase todas as políticas públicas, né? Se a gente for observar saúde, educação, previdência e assistência social, tiveram três momentos, tá? Década de 30 era Vargas, depois governos militares, que também se consolidaram, década de 60 e 70, e pós-Constituição de 88 também, tá? Uh, Aqui na era Vargas foi constituída a Legião Brasileira de Assistência, que é apadrinhada pela Darcy Vargas, então mulher, esposa do Vargas, não é? Do Getúlio Vargas. E depois da Constituição de 88, a assistência social se torna um direito, não é? Ah, constitucional. E no governo Fernando Henrique houve uma ampliação das políticas de assistência social, e também no governo Lula, que ambos marcaram bastante esses momentos de expansão da assistência social, tá? Então, a Lei Orgânica de Assistência Social também é importante, que foi regulamentada em 93, que estava prevista na Constituição. A Lei Orgânica dá direito a alguns benefícios, como benefício de prestação continuada, que eu vou falar um pouco mais adiante. E em 2004, sim, é o coroamento e a consolidação da Política Nacional de Assistência Social, que institui o Sistema Único de Assistência Social, que é parecido, semelhante ao SUS aí, embora tenha, claro, um orçamento muito menor e garantias legais bem e orçamentárias menores, mas que existe, foi instaurado em 2004, recentemente, no governo Lula, Sistema Único de Assistência Social, tá? Que é um sistema
descentralizado, que abrange União, Estados e municípios, Conselho de Assistência Social, entidades e organizações de assistência social, né, que são muitas vezes privadas, ONGs, etc., que recebem recursos e que prestam serviços com dinheiro público de cobertura de pessoas vulneráveis, tá? Então, qual é o público da assistência social, basicamente? São pessoas em vulnerabilidade social, não é? Que abrange também a proteção familiar, eventualmente, não é? No caso aqui, como por exemplo, quando há conselho tutelar, não é? E esse tipo de organismo que auxilia pessoas do núcleo familiar que estão sendo até eventualmente escravizadas, como acontece, abuso a crianças, a idosos, como acontece, né? Infelizmente acontece, tá? Então o Estado acaba, e não apenas o Estado, as organizações sociais também, tendo uma forma de intervenção nesse tipo de atitude, tá? De ação do núcleo familiar. Também proteção aos ciclos da vida, seja o desemprego, né? Seja a velhice, seja a infância, seja momentos de transtornos, quer dizer, a assistência social cobre também a transtornos psiquiátricos, né? Eu lembro daquela frase do Friedman, né? Que é preciso ter algum paternalismo para acudir aí os incapazes, os insanos e os órfãos, né? Dizia o Friedman, né? Então é disso que se trata aqui. E também, assim, proteção psicológica a grupos estigmatizados e rejeitados pela sociedade, né? Pessoas que são, enfim, o famoso bullying, né? Mais crônico. E também deficientes físicos, não é? E sobretudo, deficientes físicos que são, sobretudo, aqueles que não conseguem espaço no mercado de trabalho, tá? Eles têm alguns benefícios e também, e principalmente, extremamente pobres e pobres, tá? Mas também usuários de drogas que, no caso, viciados, não é? Ou seja, adictos, pessoas que têm dependência química, que é uma doença, e que a sociedade acaba vendo como uma escolha, como uma pessoa, um vagabundo, né? Mas é, na verdade, uma doença que afeta questões, tem relação com questões psicológicas, emocionais e químicas, não é? Químicas também. Então, a dependência química é algo que acaba afetando completamente a vida da pessoa e, eventualmente, suga tudo do ponto de vista familiar, emocional, psíquico e material, tá? Então, o Estado também acaba protegendo e dando alguma cobertura para essas pessoas, pessoas vítimas de abuso de diversas formas, de violação de direitos, de abandono, não é? Tanto principalmente de idosos e de crianças que são abandonados, mas também adultos, adultos doentes, pessoas com esquizofrenia, com bipolaridade em níveis mais elevados, que eventualmente são abandonados pela família. Então, elas encontram guarida no Estado. Tá? As pessoas nem sabem disso, né? Aquela invisibilização que existe do Estado sempre, né? Mas existem muitas instituições que fazem isso e também proteção a trabalhadores vulneráveis e também escravizados e que combate também ao trabalho infantil, tá? Então, é uma gama ampla de serviços, na verdade, que é bastante difundido em diversos organismos, em todos os níveis, tanto tem no nível federal, no nível estadual e no nível municipal, tá? Que envolve acolhida, envolve proteção básica, envolve proteção especial, envolve benefícios, apoio psíquico e financeiro, emocional
e eventualmente até abrigo, tá? Então tem o nível de proteção social, tem o nível de defesa de direitos e o nível de vigilância socioassistencial. No caso da vigilância socioassistencial, né, há situações de vulnerabilidade, como eu falei, de crianças, de abandonos de idosos, etc. Não é? E existe alguns organismos, até externos ao Estado, mas que recebem apoio do Estado para proteger esses grupos. Existe também a defesa dos direitos, que a informação e o acesso aos serviços ofertados. Quer dizer, existem direitos que as pessoas eventualmente não sabem, não é? Então, como é um direito garantido pela Constituição de 88, toda pessoa, seja ela contribuinte ou não, morador de rua ou não, ela tem alguns direitos de proteção social, não é? E aí só que as pessoas nem sabem. Inclusive, existe esse apoio em diversos níveis, com assistência social, com psicólogo, com advogado, com apoio sócio-jurídico, para que a pessoa consiga se reerguer ou se erguer de diversas formas, dependendo do que está acontecendo, tá? Então, o nível de proteção social básica é um nível que geralmente é atendido pelos Centros de Referências de Assistência Social, né, os CRAS, que existem, tem cobertura aí nos municípios, tá? Que são os centros de referência, que é basicamente onde as pessoas vão, né, voluntariamente para procurar auxílio, né, buscar informação, né, buscar orientação, né, enfim, né, que acabam a porta de entrada lá das políticas de assistência social. Existe o nível de maior complexidade, que é o nível de proteção social especial, tá? Que é os CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é mais vinculado à violação de direitos, né? Abuso sexual, né? Violência doméstica, abandono, né? Casas e lares para pessoas abandonadas. No caso do Rio Grande do Sul, só para citar, não é? Existem três entidades aqui, não é? Existe a Fundação de Proteção Especial, que cuida de pessoas abandonadas, sobretudo idosos e crianças, mas também adultos, não é? A FASE, tá certo? Que é para, enfim, socioeducativo, né? A FASE, a antiga FEBEM, enfim, é para adolescentes, digamos assim, infratores, né, menores, e a FADERS, que é para deficientes físicos, não é? Principalmente, tá? Então, são entidades que poucas pessoas conhecem, né, que existem, que fazem uma cobertura relevante do estado todo, né? Aqui no caso de Porto Alegre, tem a FASC, né? A, que é também de assistência social do nível municipal, né, proteção especial. Tá? Envolve todas essas situações e também moradores de rua, né, abrigos, albergues, esse tipo de coisa para pessoas em extrema vulnerabilidade. Aqui são alta complexidade, né, que é inclusive residência, não é? Casa de passagem, casa-lar, abrigo institucional, asilos, etc. E os benefícios, não é? Que tem o mais conhecido, que é o programa Bolsa Família, mas que está longe de ser o mais representativo em termos financeiros. O benefício de prestação continuada, que eu falei que eu disse que quer dizer depois, né? O que é o benefício de prestação continuada? Tem lá depois também, quando eu falo de previdência, eu falo sobre isso. No Brasil está tudo meio misturado, que é a previdência, a assistência, não é? Nas contas públicas lá do INSS, como tem lá no vídeo só da previdência sobre isso.
Mas o que ocorre é que se a pessoa chega aos 65 anos, não tem tempo de contribuição suficiente, ou não consegue comprovar suficientemente que contribuiu, ou ficou no trabalho informal, não é? Foi pedreiro, foi doméstica, foi camelô, foi flanelinha, foi não sei o quê, não contribuiu para a Previdência, ele tem direito na velhice a um salário mínimo, não é? E passou a ser concedido em 1996. Atualmente no Brasil, aproximadamente 5 milhões de pessoas recebem esse salário mínimo, que é benefício de prestação continuada. A ideia é evitar que os idosos morram de fome, né? Então, essa é a ideia do benefício que é relevante em termos orçamentários, mais do que vários outros programas, tá? É para idosos. No caso da União, aqui a contabilidade da ciência social já é um universo um pouco mais difícil, né? Porque se dos outros da educação e saúde, que são os principais, é difícil, previdência também, a ciência social ainda é mais difícil ainda, até porque abrange os 3 níveis de governo e não existe uma contabilidade unificada, tá? Mas no caso da União é 1,5% do PIB, e daí tem mais os níveis estaduais e municipais. Aqui no caso estadual essas fundações que eu falei, no caso do Rio Grande do Sul, 3 fundações, né? Que são de assistência social. Então, não é um volume insignificante, 1,5% do PIB é bastante, né? Mas também não é uma tonelada, né, um caminhão de dinheiro. Né? Bom, então vamos dar uma olhada em alguns indicadores para a gente ter uma referência melhor, assim, né? Bom, depois eu falo um pouquinho mais aqui. Primeiro, aqui assistência social vem crescendo muito no Brasil, tá? Até de 96 até 2017, tá? Nesse período aí cresceu, agora está caindo de novo. O gasto brasileiro em assistência social, tá? Nesse gráfico aqui de 95 a 2010, uma ascendente em percentual do PIB, sobretudo pela instituição do programa de prestação continuada e do programa Bolsa Família aqui e os seus antecessores, tá? No nível da União, aqui a assistência social em percentual do PIB até 2015, no nível da União, né, 1,5%, tá? Uma crescente bastante nítida. No caso do programa Bolsa Família, daria para fazer um vídeo aí só sobre o programa Bolsa Família, um programa que é muito falado, né? O pessoal fala bastante. Primeiro é isso, né? Os liberais são a favor, né? O liberal que é contra é porque está desinformado, tá? Porque os liberais são a favor, né? Os teóricos liberais são a favor de políticas desse tipo. O programa Bolsa Família é muito estigmatizado, foi muito politizado. Agora passou um pouco esse ranço, né? Que tinha sobre esse programa, atualmente é majoritariamente aceito, tá? Porque tinha muita fake news, né? As primeiras fake news foram daqui, né? Que tinha um cachorro que recebia, não sei o quê, aí uma pessoa que era milionária que recebia. Pode até, eventualmente, ter alguma fraude, né? Como tudo, como em qualquer lugar. Mas o fato é que o volume orçamentário é 0,5% do PIB, tá? É isso aí eu cobro, tá certo que saiba esse tipo de coisa. É 0,5% do PIB Bolsa Família. 0,4%, mais precisamente. Não chega a 0,5%. O valor que cada família recebe, da família recebe em média, é aproximadamente um pouco menos de R$ 300 mensais, é um valor baixo. Também tinha as fake news de que era 2.000, de que não sei o quê, de que era um salário mínimo. Fake news, né? O valor é aproximadamente R$ 300 por família. Quem tem direito é quem é pobre ou extremamente pobre. O que é pobre no Brasil? Extremamente pobre. Uma pessoa que ganha menos do que R$ 89 mensais, tá? E extremamente pobre é menos de R$ 178 mensais. Pobre é menos de R$ 178 mensais. Extremamente pobre, menos de R$ 89 mensais per capita. E isso cobre, sabe quantas pessoas? Aproximadamente 40 milhões de pessoas do Brasil. É o que eu sempre digo, o Brasil é um país pobre, tá certo? 40 milhões de pessoas estão nesse corte abaixo de R$ 178 mensais, o que cobre quase 14 milhões de famílias. Quando o pico foi quase 14 milhões de famílias, agora está reduzindo a cobertura. Então, o valor transferido é baixo, né? Embora viesse numa crescente, sobretudo aí nos anos 2000.
As famílias atendidas também, não é? Chegou a aproximadamente 14 milhões de famílias no pico, depois caiu um pouco. E teve um impacto sobre a pobreza e sobre a desigualdade, assim, gigantesco. Então, é um programa que se paga, assim, com folga, que vale a pena, assim. Já fizeram 800 mil estudos sobre isso, tá? Eu poderia até colocar aqui alguns. Posso mandar para quem quiser, já fizeram milhares de pesquisas sobre isso, né? E é consenso, certo? Consenso. Não existe, nunca vi ninguém falando contra, a não ser uma pessoa num nível de informação extremamente precário, com uma visão preconceituosa, né? Quem faz o estudo científico sobre o programa Bolsa Família não tem dúvida. É um programa baixo, né? Baixo custo, tem um impacto da desigualdade enorme, e tem impacto sobre a pobreza gigantesco, fim, né? Acabou. Então, deu. É isso, né? Impacto sobre a desigualdade caiu bastante nesse período, que foi ampliado o programa Bolsa Família. A pobreza, a extrema pobreza também caíram bastante nesse período, não apenas por causa do programa, mas também por causa do programa, por outros motivos também, né? Inclusive crescimento econômico. Mas o fato concreto é que o programa Bolsa Família tem uma cobertura extremamente ampla. Até há uma defesa de que ele se torne universal, né, a renda básica universal, que é algo que tem sido defendido pelo FMI, por outros organismos multilaterais, teóricos liberais e outros teóricos, todo o espectro ideológico e teórico idem, tá? E que, portanto, está se tornando um consenso, assim, a renda básica universal, que não tem emprego para todo mundo, também, né, cá entre nós, não tem emprego para todo mundo, a miséria é uma constância, e mesmo aqueles que pensam, não, o meu livre mercado é a melhor forma de organização social, etc., é preciso ter condições mínimas para ingressar no livre mercado, que é não estar tá na miserabilidade absoluta, ninguém vai se qualificar ou pensar no trabalho, etc., se está passando fome, não é? Enfim, então é disso que nós estamos tratando, e aí com a pandemia, com as políticas da pandemia, de auxílio básico universal, um auxílio, né, emergencial, que também foi algo que ocorreu no Brasil e em vários países. Essa política acabou retomando com força, não é? A ideia de implementar uma renda básica, se não universal, universal significa para todos, não é? Que aí pega desde o milionário até o mais pobre, que aí não fica aquela visão preconceituosa, tá dando dinheiro para vagabundo, né? Todo mundo recebe, pronto, deu, acabou, né? O milionário também recebe. Enfim, essa é a ideia da renda básica universal. Ou então, não é? Dá para o que eu acho melhor, na verdade, dá para 50% da população. Né? Se tu pega indicadores de vários países, 50% da população é pobre, né? Geralmente. Tu pega os 50% mais pobres, vai pegar muita gente que é realmente pobre. No Brasil, 50% da população pega quem ganha de 2 mil reais para baixo, tá? E aí, pegando inclusive quem ganha, né, 100 reais por mês. Né? Enfim. Isso tem um impacto relevante sobre vulnerabilidade social e escassez nutricional. Bom, então é isso, tá? Aqui é um tema relevante, que daria para falar também vários pontos, mas eu gosto de tratar desse tema, que é um tema que é muito relegado, assim, pouco tratado, e que é uma política que tem um impacto social grande, né? Não apenas nos benefícios sociais que são mais conhecidos, mas também na acolhida e no amparo a essas pessoas vulneráveis da sociedade de diversas formas, explorados enfim, escravizados, tal, e que é muito invisibilizado, não é? As pessoas nem sabem que isso existe, mas existe, tá? E evidentemente tem um custo.